Pessoal, uma notícia bombástica acaba de chegar após o acidente do presidente Lula. Médico especialista próximo a ele faz um grave alerta, um novo grave alerta, né? Essas lesões podem ser um trauma importante que traz riscos sérios à saúde de qualquer um, ainda mais para alguém com 78 anos de idade, né? Estamos diante de uma possível complicação grave para o líder principal da esquerda no Brasil, ou será uma estratégia? Comenta aí para mim o que vocês estão achando. Isso nos leva a uma questão muito importante. Será que Lula já está velho demais para o cargo e já está na hora de sair? Ou o que será que está acontecendo? Isso levanta sérios questionamentos e eu vou detalhar para vocês alguns desses desdobramentos sobre a saúde de Lula. As implicações são enormes e o momento é mais crítico do que nunca para a esquerda. Com Lula debilitado e em meio ao fracasso nas eleições municipais, o clima dentro do PT é de total desespero. Houve uma queda drástica no número de cidades governadas pelo partido. De 2012 até agora, o PT perdeu mais de 50% dos seus municípios. Isso gerou uma guerra interna feroz, com aliados e rivais disputando freneticamente o comando do partido. A esquerda enfrenta uma verdadeira implosão e o PT parece cada vez mais perto de um colapso. Mas antes de continuar, já se inscreve aqui embaixo no canal, gente, porque o que vamos revelar vai muito além do que você possa imaginar. E você vai ver aqui junto comigo. Vamos trazer detalhes inéditos sobre o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira, principalmente da ala esquerdista. Vamos mostrar todos os escândalos que estão abalando o cenário político e a justiça no Brasil. E você não vai querer ficar de fora, né? Muitas dessas coisas a grande mídia não te mostra, ela faz questão de não te mostrar. E enquanto isso, na justiça brasileira, a situação é igualmente explosiva. O STJ acabou de afastar mais um servidor envolvido no esquema de venda de sentenças. E já são 5 afastados em uma investigação que se aprofunda cada dia mais. Essa é uma grande bomba e o alerta de corrupção atinge níveis nunca antes vistos. Para quem acha que no poder judiciário não existe corrupção, crime, envolvimento político, parece que não é bem assim, né? E não para por aí não. A Polícia Federal fez uma operação de grande impacto invadindo a casa de um deputado suspeito de corrupção. A situação é cada vez mais crítica e os escândalos não param de pipocar, enquanto o mundo se encontra em uma escalada aí de conflitos. Então, se você quer acompanhar esses desdobramentos, fique por dentro de tudo, se inscreve agora mesmo no canal, vem entender junto comigo aqui o que está por trás dessa crise que abala o país e a justiça, porque aqui você vai encontrar informações reais e completas que vão muito além do que a mídia tradicional mostra. Não deixe de participar e comente aqui o que você acha que sobre essa questão da saúde de Lula. Será que ele tem condições de continuar aí como presidente ou não? Ou ele deveria deixar o cargo? Vão comentando aí, sua opinião é importante. Bora para a primeira notícia, porque aqui, gente, eu quero mostrar para vocês, saiu aqui na UOL, tá? Mais uma vez, vemos uma operação da Polícia Federal focada em um político da oposição. E dessa vez, quem é o perseguido, Ana? Gustavo Gayer. Ele é deputado federal e ele tem sido um dos críticos mais vocais do governo. Ele foi alvo aqui de mandados de busca e apreensão sob suspeita de desvio de recursos de cota parlamentar. Enquanto qualquer ato de corrupção deve ser investigado e punido, isso é um fato, não importa de quem é, se a pessoa é da ala conservadora ou não, mas é difícil ignorar o padrão, né, gente, que se desenha. Políticos de oposição se tornam alvo constante, enquanto figuras aliadas ao poder muitas vezes parecem intocáveis. A preocupação central aqui não é apenas com a possível seletividade das investigações, mas com o impacto que essa perseguição, se realmente for uma perseguição, gera no debate democrático. Em uma democracia, a oposição desempenha um papel essencial, questionando, criticando, sugerindo alternativas ao governo. No entanto, quando essa oposição se torna alvo de investigações ostensivas, midiáticas, é natural questionar. Será que a justiça está sendo usada para minar vozes críticas? Se houve algum uso indevido de recursos, gente, isso merece ser apurado com rigor, sem dúvida. No entanto, é curioso como certas figuras da oposição acabam sendo alvos recorrentes, enquanto outros casos de políticos alinhados ao governo não recebem a mesma intensidade investigativa. O risco é claro, um ambiente onde a crítica e o questionamento são tratados como ameaças e onde o poder busca silenciar aqueles que divergem. A esquerda, mais uma vez, tenta sufocar a pluralidade política
buscando desmoralizar e silenciar adversários. Esse tipo de perseguição disfarçada de justiça enfraquece a confiança nas instituições, mancha a credibilidade da polícia e deixa a população com a sensação de que a lei está sendo usada como instrumento de controle político. O que precisamos, acima de tudo, é de um sistema judicial imparcial que atue de forma transparente e igualitária. Políticos da oposição têm o direito de expressar suas opiniões e críticas sem serem intimados ou perseguidos por isso, né? A democracia é forte quando permite que todos os lados se manifestem livremente, mas ela enfraquece quando o lado tenta silenciar o outro com táticas questionáveis. E é essencial que essa operação da Polícia Federal seja vista com olhos críticos, pois a política brasileira não precisa de mais perseguição, mas de um ambiente onde todos possam participar do debate sem medo de retaliação. Então, aqui saiu na UOL, né? A polícia faz buscas na casa do deputado suspeito de desvio de cota parlamentar. Os mandados foram cumpridos na casa do deputado e no imóvel funcional dele em Brasília, segundo a apuração da UOL. Ele diz que sofre perseguição eleitoral e chama a Polícia Federal de jagunços de Moraes. O parlamentar declarou que a operação é uma perseguição política 2 dias antes das eleições. E ele apoia o candidato a prefeito em Goiânia, Fred Rodrigues, que é do PL, e chamou os agentes da Polícia Federal de jagunços de Moraes. E aí, o que vocês acham, hein? Gente, agora enquanto isso, olha só o que aconteceu, que abala o mundo. Não só o Brasil, mas abala o mundo. Saiu aqui no jornal O Globo: retaliação ao Irã fará mundo entender poder militar de Israel, diz ministro da Defesa. Resposta israelense à salva de mísseis lançadas aqui, né, no início do mês é aguardada com apreensão pela comunidade internacional, que teme uma escalada exponencial da tensão no Oriente Médio. Gente, notícia bomba, hein? Literalmente. O ministro de Defesa israelense voltou a ameaçar o Irã e disse que os ataques aéreos planejados contra o país farão o mundo entender o poder militar de Israel. Há semanas, o Estado judeu vem prometendo retaliar a salva de mísseis lançadas, né, no início desse mês, em resposta às mortes aqui do líder e no Líbano e do líder político do Hamas. E agora parece que o clima esquentou. Qualquer inimigo que tente prejudicar o Estado de Israel pagará um preço elevado, escreveu na quarta-feira o ministro em uma publicação das redes sociais, acompanhada de um vídeo durante uma visita à base aérea. Então, gente, aqui repercutiu geral, porque há quem critique Israel, argumentando que uma retaliação contra o Irã aumentaria o sofrimento civil e aprofundaria a crise humanitária na região. No entanto, é essencial lembrar que Israel tem sido alvo de ameaças e agressões por décadas. Sua defesa robusta, inclusive seu arsenal e aparato militar, é uma resposta proporcional à constante hostilidade que enfrenta. Países que se importam com a preservação dos valores democráticos e a estabilidade no Oriente Médio acabam reconhecendo a importância de um aliado forte e determinado como Israel. A questão vai além de Israel e Irã. Trata-se da segurança global e da defesa de princípios como a liberdade e a soberania. O Irã, apoiador de grupos radicais e militantes, representa uma ameaça não apenas a Israel, mas à estabilidade de todo o Oriente Médio e, consequentemente, do mundo. Israel, ao agir com força, está também protegendo o Ocidente e defendendo um princípio fundamental: o direito de um povo de existir sem ser alvo de violência. Então, assim, Israel parece que não vai deixar isso quieto, não. Cansou de ser hostilizado e agora parece que vai para cima e o mundo está bem apreensivo. O que vocês acham disso? Comentem aí pra mim. Quando vocês comentam, olha que bomba! Corrupção no judiciário, gente. Algo que a gente já desconfia, mas vem sendo posto aqui à prova, né? A corrupção no judiciário não é apenas um problema do próprio judiciário. Ela compromete diretamente a democracia. Juízes e servidores do STJ, com poder, a liberdade, os direitos e os bens dos cidadãos, têm responsabilidades imensas. Quando esse poder é vendido ao melhor comprador, tudo está em risco. Olha a matéria que saiu aqui na Folha, né? 5 desembargadores do Mato Grosso do Sul são afastados pelo STJ sob suspeita de venda de sentenças. Magistrados são investigados pela Polícia Federal em desdobramento de investigação de 2021. O TJ diz não haver juízo de culpa definitivo e a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e uma investigação sobre essa venda de sentenças que envolve 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.
Os magistrados sob suspeita foram afastados dos cargos. Além das buscas, também há medidas como proibição de acesso a dependências do órgão público, vedação de comunicação entre investigados e uso de tornozeleira eletrônica. Um dos afastados por 180 dias é o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Sérgio Fernandes Martins. Os outros são Vladimir Abreu da Silva, Marcos José de Brito Rodrigues, Sidney Sonsini Pimentel e Alexandre Aguiar Bastos. Olha que vergonha, né? Também foram alvo de busca e apreensão advogados, desembargadores, aposentados e um lobista envolvido em outras suspeitas relacionadas à venda de decisões. Em nota, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afirma que o STJ determinou medidas direcionadas exclusivamente a alguns desembargadores, magistrados e servidores e que elas foram regularmente cumpridas sem prejuízo a qualquer dos serviços judiciais prestados à população e que não afeta de modo algum os demais membros e componentes da Justiça sul-mato-grossense. Os investigados terão certamente todo o direito de defesa e os fatos ainda estão sob investigação, não havendo, por enquanto, qualquer juízo de culpa definitivo. Foi o que disse aí o tribunal. O que vocês acham, hein? Comentem aí pra mim, gente. Olha que bomba, né? Eu achei, assim, um absurdo tudo isso aqui dentro dessa investigação. É uma notícia muito grande, depois quem quiser fique à vontade aí para ler, mas só para vocês saberem o que está acontecendo. Agora, eu vou trazer aqui uma outra notícia. Olha só, derrotas nas eleições municipais aceleram disputa pelo comando do PT de jornal. E Gleice Hoffmann, atual presidente da sigla, descarta a possibilidade de renúncia. O fraco desempenho do PT nas urnas durante as eleições municipais, saiu aqui no jornal Infomoney, estou lendo a matéria para vocês, acelerou a disputa interna pela presidência do partido. Colaboradores diretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendem a antecipação da saída da Gleice Hoffmann, atual presidente da sigla, mas a deputada descarta essa possibilidade, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo. Gente, olha que bomba, hein? O PT está passando por uma de suas piores fases, isso eu não tenho dúvida. E aqui traz um levantamento aí bem importante, né? As recentes derrotas do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais, gente, trouxeram aqui à tona uma disputa interna pelo comando da sigla, com pressões crescentes para uma renovação de liderança. Entretanto, como vocês viram aqui que eu li a matéria para vocês, está aqui ó, no jornal, a Gleice, atual presidente do PT, já se pronunciou contra a possibilidade de renúncia, mostrando uma postura rígida apesar das acusações de corrupção e dos escândalos que envolve, né? A Gleice, para quem não se lembra, ela é um dos principais nomes da cúpula petista e uma das figuras que ao longo dos anos carregou acusações sérias que mancharam aí a sua trajetória política, envolvida em processos da Operação Lava Jato. A Hoffmann foi acusada de receber dinheiro ilícito para suas campanhas eleitorais, além de supostamente integrar esquemas de propinas que desviaram milhões de reais dos cofres públicos. Embora tenha sido inocentada em alguns casos, seu nome permanece associado às práticas que ilustram os problemas éticos em que o PT insiste aí em ignorar, né? E o maior escândalo é que, apesar das suspeitas e investigações que a cercam, a Gleice continua no comando de um dos maiores partidos do país, recusando-se a renunciar e segurando seu cargo como se ele fosse questionável. A Lava Jato revelou que, em mais uma ocasião, ela teria sido beneficiada de recursos ilícitos e chegou a ser ordenada a devolver dinheiro em alguns dos processos. Mesmo assim, tudo isso permanece à frente do partido, protegida por um sistema que para muitos parece mais interessado em manter os velhos nomes, né? Então, como até o próprio Lula, né, teve a sentença cancelada, então tá aí como presidente da República. Então ele chama todos os seus novamente para continuar aí os trabalhos. E essas derrotas eleitorais são reflexo do quê? De um partido que perdeu a confiança do povo, em grande parte devido a líderes envolvidos em escândalos que minam a credibilidade da legenda, né, gente? E ao invés de refletir e buscar novas lideranças comprometidas com a ética, a ala petista parece seguir aí um comando que já foi atingido pela corrupção e que carrega um histórico pesado nas investigações suspeitas, mas estão a mudar de ideia. Por isso eles querem tirar a Gleice, né, porque ela evidencia o que há de mais problemático na política brasileira. O Lula percebeu que a ala esquerdista está sendo derrotada assim com veemência, e a falta de renovação e a insistência em lideranças que, ao invés de representar o interesse da população, só buscam manutenção do próprio poder.
o PT precisa escolher aí um novo líder, né, para enviar uma mensagem para o povo brasileiro sobre a prioridade do partido. Então eles estão tentando mudar as estratégias e parece que a Gleice vai rodar em breve, como mostrou aqui o jornal. Então a esquerda está se rachando e o governo mostra a preocupação dele, que ele percebe que não tem o que fazer. É adotar estratégia igual a do Bolsonaro, como a ala dele posicionou, é trocar liderança, que mais, né? Bom, gente, enquanto isso, olha só, médico e deputado Osmar Terra alerta para risco à saúde de Lula. De novo, é isso mesmo, o presidente sofreu um acidente doméstico, teve ferimento na cabeça, e saiu aqui no jornal novas informações a respeito disso. O deputado federal Osmar Terra demonstrou preocupação com o estado de saúde do presidente Lula. A apreensão veio depois da divulgação de que o petista sofreu a queda no banheiro do Palácio da Alvorada no sábado, dia 19, e o Terra, e o médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, classificou as lesões como um trauma importante. Ele baseou a avaliação nas informações fornecidas pelo médico de Lula, Dr. Roberto Calil, que relatou ferimentos nas regiões, né, da cabeça do Lula, que levou aí 5 pontos. E aqui diz o seguinte, dentro da matéria, né, dependendo do volume de sangramento que o Lula tiver, os sintomas podem se manifestar de forma tardia, o que requer uma atenção. Então, o deputado lembrou que intervenções cirúrgicas nessa região são particularmente sensíveis e ele enfatizou que o sangramento nessa área frontotemporal pode influenciar em alterações de comportamento significativas. Então, considerando que o estado de saúde dele interessa a toda a nação, até porque pode afetá-lo profundamente de várias formas, seria interessante que mais detalhes fossem explicados nos próximos boletins para tranquilizar a população. E o parlamentar pediu aí mais explicações e o médico se comprometeu. Isso daqui nos traz algumas reflexões, gente, importante para a gente encerrar aqui o nosso boletim hoje, mas nos últimos dias o governo Lula tem vivido uma sequência de problemas que parece difícil de ignorar. Desde o isolamento crescente no cenário internacional, com críticas inesperadas até mesmo de aliados como Nicolás Maduro, até a perda de votos nas eleições municipais, e o indiciamento de figuras próximas, como o deputado André Janones, né? Então, tudo isso mostra um cenário se complicando para a ala esquerdista. E em meio a esse cenário caótico, surge a notícia da queda do Lula, um acidente que levanta cada vez mais dúvidas sobre sua gravidade e o timing da situação. Logo após o suposto acidente, Lula foi atendido por um médico de confiança, alguém que o acompanha há mais de 30 anos. E apesar da gravidade inicial, o presidente logo recebeu alta, com o médico liberando-o para suas atividades habituais. No entanto, quando surgem questionamentos sobre o ocorrido e a Polícia Federal é acionada, inclusive, para investigar o episódio, o mesmo médico traz novos alertas sobre a saúde de Lula, indicando riscos, mas sem apresentar os exames recentes que justifiquem essas declarações. Fica a dúvida, o que realmente está acontecendo? Com a popularidade de Lula em queda, o abandono de antigos aliados, a derrota iminente do Guilherme Boulos em São Paulo, o crescimento de uma oposição interna forte, a situação do governo nunca foi tão delicada. Enquanto o presidente enfrenta críticas no Brasil e fora dele, surgem movimentações no Congresso que podem limitar os poderes do STF, colocando em risco uma das bases de apoio mais estáveis do governo do Lula. Não parece coincidência que, diante de tantos problemas, Lula esteja afastado dos holofotes e evitando aparições? A questão que fica é, será que essa queda não veio como uma estratégia conveniente para evitar o desgaste em meio ao caos político que o cerca? Se os exames realizados não mostram complicações sérias, por que agora o médico alerta sobre novos riscos, prolongando uma narrativa que mantém o presidente afastado das questões delicadas que pairam sobre seu governo? Ao invés de estar presente e confrontar críticas, Lula permanece fora do combate, sustentando aí um drama que parece mais uma cortina de fumaça do que um problema de saúde real. E se for um problema de saúde real, será que não é hora do Lula deixar o barco e cuidar da saúde em primeiro lugar? O que vocês acham, gente? Para mim, a esquerda vive seu pior momento. Ela tenta segurar as rédeas enquanto enfrenta aí uma crise de popularidade, desconfiança, mas o show parece mais um espetáculo para distração do que uma resposta concreta aos problemas do país. E assim como o novo hit das redes sociais, né? Eu acho que é mais do que apropriado, que show da Xuxa é esse? Lula parece estar encenando o seu próprio espetáculo para ganhar tempo.
Mas a realidade continua e o povo brasileiro merece respostas claras e verdadeiras. E seja qual for a real situação, precisamos debater isso, certo? Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Beijo grande e até o próximo vídeo.